Bom dia! Bom dia, pessoal! Venham chegando para mais um Terapia pela Palavra. Quando vocês vão chegando, vou me preparando aqui. Bom dia, Aline! Seja bem-vinda a mais um Terapia pela Palavra. Hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, gente. Repetição de padrão de comportamento. Vocês já ouviram essa expressão? Bem interessante, vou explicar para vocês como é que eu enxerguei isso aqui na Bíblia. Como é que eu enxerguei o quanto Deus, através de nós, através do nosso posicionamento e da nossa fé, Ele quebra repetição de padrões, Ele quebra aquilo que vinha acontecendo na nossa vida, que a gente entende que não é de forma saudável, não é de forma funcional. Ele quebra isso, para que isso não passe para os nossos descendentes, para que a gente então tenha condição de fazer escolhas melhores. Vou dar mais um minutinho aí para o pessoal chegar. E aliás, gente, já informando a vocês, eu vou, a partir de semana que vem, mudar o horário dessas lives para as 8 da manhã. Porque eu tô com uma demanda em relação ao meu trabalho, e aí esse horário das 8h30 tá ficando meio quebrado, tá ficando meio conturbado aqui para eu administrar. Então eu vou mudar as nossas lives, vão ser todos os dias às 8 da manhã. Inclusive as quintas, que hoje a gente não faz as quintas por conta também da demanda aqui, mas nós vamos ter de segunda a sexta-feira às 8 da manhã a nossa live, tá bom? Meia horinha igual, mesma modalidade, só mudando o horário. Então vamos começar, gente? Vamos falar aqui sobre repetição de padrão. O que é a repetição de padrão? Pensando na psicanálise e na constelação sistêmica familiar, a repetição de padrão é aquilo que você vai fazendo por uma fidelidade cega. Então, existe um padrão de comportamento na sua família, existem algumas situações que não são boas, não são agradáveis, não são funcionais, que você até discorda, você não endossa aquilo não é, você entende que aquilo não é o bem, mas de repente você tá aí pela vida desavisada e se vê fazendo a mesma coisa, se vê repetindo os mesmos erros, e em criação de filhos, e não só com a descendência, né, mas na sua vida aqui mesmo, as suas escolhas, a escolha, tem gente que fala, nossa, casei com meu pai, por exemplo, já ouvi muito isso. Nossa, meu Deus, eu tinha tantos problemas, eu não gostava tanto e hoje eu vejo que eu casei com meu pai, né? Porque vê os mesmos comportamentos no marido. Ou então replica nos filhos o mesmo tratamento que recebia dos seus pais e que não gostava, provocava dor, provocava sofrimento, mas ela acaba replicando e provocando esse sentimento nos filhos, e aí a pessoa sofre dobrado, né? Porque ela sofre pela dor que ela se lembra que ela sentia e pela dor que ela tá causando em quem ela mais ama. Esses, dentre tantos outros exemplos, né? Mulheres que, por observarem muito a mãe, passando por sentimentos ali contrários, por sofrimentos, acabam indo para a vida adulta e fazendo as mesmas coisas, e sendo fiéis em profissões, sendo fiéis em escolhas amorosas, em desastres financeiros, pessoas que os pais nunca tiveram sucesso financeiro, provisão, né, uma vida tranquila ali financeiramente. E aí a pessoa vai para a vida e por mais que faz, sempre cai no mesmo lugar. Tudo isso, gente, são padrões que a gente vai repetindo. A gente pega o modelo da nossa família de origem e, gostando ou não daquele modelo, se a gente não está atenta, se a gente não está alerta, a gente acaba repetindo aquele modelo e trazendo para a nossa vida. E com os mesmos resultados. E isso irrita, isso frustra. Você olha e fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas você acaba fazendo. E na Bíblia, a gente vai falar hoje, no capítulo 19, sobre não só repetição de padrão, né? A gente vai falar também sobre o favor de Deus que alcança a nossa casa a partir do nosso posicionamento.
a partir da nossa fé. O que quando nós fazemos diante de Deus, reverbera na nossa casa, na nossa descendência, nas pessoas que estão em volta. A gente falou um pouquinho ontem sobre isso e hoje a gente segue ampliando ainda mais esse conhecimento. Então, ontem a gente falou sobre a mudança de identidade, né, de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, com uma nova possibilidade, com uma novidade de vida para eles. E aí, no capítulo seguinte, a gente segue vendo o quanto o posicionamento de Abraão favorecia ele diante de Deus. O quanto esse posicionamento fazia com que Deus trouxesse para ele muitas informações e muita intimidade. Abraão tinha muita intimidade com Deus. Então, no capítulo 18, a gente vê Deus iniciando novamente uma conversa com Abraão, reforçando nele a promessa que ele já havia feito. E aí, lá no versículo 15 do capítulo 18, no versículo 14, fala assim, que Deus fala novamente da promessa para Abraão e Sara estava escondida atrás da porta e escuta Abraão se organizando lá naquela conversa e ela ri intimamente. Não é que ela riu, deu gargalhada aqui para todo mundo ouvir, não. Ela riu intimamente. E ao rir intimamente, Deus vira para Abraão e fala: por que a Sara está rindo? Ela não acredita em mim? E aí a Sara: não, mas eu não ri. E na Bíblia tem esse diálogo, gente. Depois vocês leiam lá em capítulo 18, versículos 13, 14 e 15. Aí Deus fala para ela: riu sim. Então, primeira lição que eu quero deixar para você, falando um pouquinho aqui do finalzinho do capítulo 18. Não adianta você tentar disfarçar. Não adianta você tentar mentir, porque você mente para todo mundo, até para você mesma, mas para Deus você não mente. Sara tentou dar uma ajeitada ali na situação, falando: não, eu não ri, porque ela não riu mesmo, aqui, no rosto. Ela não deu uma gargalhada, ela não expressou para todo mundo ver aquela risada dela, mas intimamente ela riu. E Deus... a Bíblia fala, a palavra nem chegou à nossa boca ainda e ele já conhece. O que quer que você sinta, pense, cogite, você não precisa falar. Ele sabe. E ele sabia. Sara riu. Sara duvidou, ela riu lá dentro dela, lá no fundinho ela riu, duvidou. E aí ele falou: não, você riu, mas você não tá acreditando em mim, mas é isso que vai acontecer. Enfim, essa primeira lição de não adianta tentar se esconder. Ele te vê, ele te sonda, ele sonda o seu coração. Então, a gente vai falar aqui sobre o posicionamento que reverbera nas próximas gerações, reverbera na sua descendência e reverbera aqui nos seus pares, para quem não tem descendência. Só que esse posicionamento tem que começar dentro de você. Dentro de você, você tem que acreditar e se posicionar diante daquilo que você acredita. Não adianta você falar da boca para fora: é isso ou é aquilo em relação à sua vida, quando lá no seu íntimo, algo dentro de você te diz que não, te diz que, que besteira, nossa, você tá com esse sonho aí ridículo, hein? Nossa, como que você pode pensar isso? Enquanto que, na verdade, a Bíblia diz que quando tudo nos diz que não, vem a voz do Senhor e nos encoraja a prosseguir. Ela fala isso de diversas formas, em diversas passagens. Então, tudo do lado de fora está dizendo que não. Isso gera dúvida em você do lado de dentro. Mas vem a voz de Deus e faz: vai, prossegue, continua, que eu estou aqui. Então, primeira lição de hoje: não duvide. Segunda coisa, Abraão, ele tinha intimidade com Deus. E Deus considerava Abraão, porque Deus se alegrava naquele relacionamento com Abraão. Então,
A gente fala assim, né? Já ouvi muitas pessoas falando, ai, mas eu não tenho um momento com Deus. Eu não tenho, porque Deus tá aqui, tá ali, tá em todo tempo. Eu tô tomando banho, eu tô falando com Deus. Eu tô dirigindo, eu tô falando com Deus. Tô fazendo uma comida, eu tô falando com Deus. E é verdade, eu também tô o tempo todo falando com Ele aqui, em pensamento, ou cantando, ou agradecendo, ou pensando mesmo nas coisas. Ele está o tempo todo, Ele é tudo. Ele está. Mas ele também quer que você separe um tempinho ali para ficar com ele. Um tempinho na presença dele. Então, assim, ele está em todos os lugares, ele está dentro de você, ele é presente na sua vida, se você permitir, mas ele quer um tempinho. É a mesma coisa, sabe aquela amiga que você tem e que você sabe que tem? Você não precisa ficar ligando, você não precisa ficar o tempo inteiro ali bajulando e tal, mas você sabe, a sua amiga, a qualquer momento que você pegar o telefone ou mandar uma mensagem no WhatsApp, a conversa vai fluir como se vocês tivessem falado ontem, porque tem intimidade, porque tem afinidade. Então vocês estão ali o tempo todo. Agora, quão prazeroso é quando vocês conseguem marcar um encontro. Amiga, vamos se ver hoje? Vamos sentar, tomar um café e conversar ali, ó, cara a cara? E ter aquele tempinho só das duas? Não é maravilhoso isso? Se isso é maravilhoso com uma pessoa, uma amiga sua, imagina o quão maravilhoso é com Deus e imagina o quanto Ele anseia por isso, porque Ele está o tempo todo disponível para isso. Mas precisa de você dar o seu passo em direção a isso, certo? E essa é a segunda lição que eu quero deixar para você hoje. Primeiro é confiar, mas para confiar você precisa conhecer, você precisa ter intimidade. E Abraão tinha intimidade. E ele confiava. E Deus também considerava Abraão, porque era uma relação, ó, de troca. Era uma via ali de mão dupla. Eles se amavam e se consideravam. E nessa de considerar, Deus revelou a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Lembra de Ló? Ló escolheu um lugar para ir porque eles precisavam se separar e tal. Ló foi para Sodoma. Só que a Bíblia fala que o pecado daquela cidade, olha o que está na Bíblia, os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Então vou saber. Deus falando, olha, eu vou literalmente ver com os meus próprios olhos se eles realmente estão fazendo tudo isso que os gritos sugerem que estão fazendo. Porque eu penso, gente, eu dou umas viajadas aqui quando eu leio a Bíblia, né? Eu penso que até Deus fala, nossa, não acredito. Eu não tô acreditando que esse povo tá fazendo isso. E eu acho, gente, quando eu olho para a nossa vida hoje em dia, para as barbaridades que estão acontecendo, eu penso que é o mesmo sentimento. Porque tem coisas que acontecem que a gente fica escandalizado. Nós, pecadores, errantes, ficamos escandalizados. Imagina Deus, que é santo, né? Que é inocente, que carregou todo o nosso pecado, mas Ele mesmo não tem nada de mancha nele. Imagina Ele, que nos criou para o amor, vendo tudo isso acontecendo aqui. E aí a gente tem muita gente que fala assim, eu nem quero casar, eu nem quero ter filho, porque como é que eu vou pôr filho nesse mundo? Mas aí é que está, você, com seu posicionamento, pode fazer a diferença nesse mundo. Não só tendo filhos, não é isso, né, que eu tô querendo dizer, é isso também, né, para quem quer, mas o seu posicionamento diante da vida, diante daquilo que você escolhe. E aí o que acontece? O posicionamento de Abraão fez com que Deus contasse para ele. Deus considerou Abraão e contou, olha, eu vou lá, vou destruir aquelas cidades, porque o pecado lá tá terrível. E aí Abraão faz um apelo, por favor, reconsidere, tem justos naquela cidade. Pensando em quem? Em Ló. Pensando no laço dele, no laço de sangue dele, que ele tinha certeza que era um justo, porque ele ensinou Ló. A Bíblia não fala sobre o quanto Ló aprendeu com Abraão, mas eu imagino que sendo sobrinho de Abraão e convivendo com Abraão e Abraão sendo o pai da fé, penso que Ló também recebeu esse legado. E a palavra nos indica que sim, que ele recebeu esse legado, porque logo à frente, então, no capítulo 19, a Bíblia fala que, então, realmente, os anjos do Senhor foram até Sodoma e Ló estava na entrada da cidade. E quando Ló viu esses anjos chegando, ele logo identificou que eram anjos do Senhor e ele se prostrou.
Se você é uma pessoa que não tem intimidade com Deus, quando algo de Deus se apresenta na sua frente, você nem percebe. Porque é tanta coisa vindo, é uma avalanche tão grande de informações, tanta coisa vindo ao seu encontro, você nem percebe o que é de Deus, o que não é de Deus, passa batido, você perde grandes bênçãos aí na sua vida. Agora, se você está posicionada, íntima do Senhor, quando algo que é de Deus se apresenta, você logo olha e fala, é de Deus. Não tem como negar, não tem como confundir. E foi o que aconteceu com Ló. Ele olhou aqueles anjos e imediatamente se prostrou e levou os dois para dentro da casa dele, para dormirem na casa dele. E os anjos falaram, não, a gente vai dormir aqui na praça. Ele falou, não, faço questão, fiquem aqui em casa, comam, bebam e durmam aqui em casa. Porque Ló sabia, né, onde ele estava. Ele sabia quais eram as práticas ali de Sodoma. E ele fez aquilo para até proteger os anjos, como se anjos precisassem. Mas ele fez aquilo em fidelidade. O que acontece em seguida? Os habitantes de Sodoma ficam sabendo que tem dois forasteiros, né, dois visitantes na casa de Ló e vão lá bater na casa do Ló. Quem são esses aí que estão aí na sua casa? E, gente, o pecado e a imundícia era tanta dentro daquela cidade que eles falaram, traz os dois aqui que a gente quer se divertir com eles. Algumas traduções dizem se divertir, algumas traduções dizem conhecê-los, algumas traduções dizem queremos abusar deles. Mas pensando na tradição daquela época, conhecer uma pessoa não era dizer, oi, prazer, meu nome é Priscila, tudo bem? Não, conhecer uma pessoa era ter relação íntima com essa pessoa. Então mesmo nas traduções que dizem que era para conhecer os visitantes, os teólogos entendem que sim, era para abusar dos visitantes. Ló olha aqui e fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele chega a oferecer as filhas dele para proteger aqueles homens. E obviamente que Deus está vendo tudo isso. Não estou aqui para dizer se ele estava certo ou não em oferecer as filhas, tá, gente? Não vamos entrar nesse mérito, não é esse o teor da mensagem de hoje. Mas o que eu quero dizer é a fidelidade dele, a importância que ele dava a Deus era tanta que ele decidiu que ele poderia fazer tudo para proteger aqueles homens de Deus. Mas, na verdade, gente, Deus não precisa que a gente defenda a honra dele. É ele quem nos defende, é ele quem nos justifica. E vendo tudo aquilo, os anjos puxam Ló para dentro de casa e cega os homens que estavam lá do lado de fora. E viram para Ló e falam, amanhã de manhã você pega a sua família e vai embora. Some daqui porque a gente vai destruir essa cidade. E aí, gente, vem a terceira lição que eu quero deixar para vocês, que é o quanto a nossa fidelidade reverbera e traz para nós a tranquilidade de ter Deus cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, da nossa descendência, e o quanto o nosso posicionamento impede que padrões ruins sejam repetidos. Porque veja, as filhas de Ló iam casar com homens daquela cidade. E Ló vai e fala para eles, viu? Olha, porque os anjos falam para ele, né? Tem mais parentes seus aqui? Aí ele vai e fala para os genros, os noivos das filhas. Olha, Deus vai destruir essa cidade e tal. E eles não dão nem bola. Eles acham que Ló tá doidão, não estão nem aí com isso. Então Ló vai embora daquela cidade sem os genros. Aquilo não se prolifera na descendência de Ló. E também nós vemos que a partir do posicionamento de Abraão, a casa de Ló não foi atingida. Abraão intercedeu por Ló, pediu por Ló, e a casa dele não foi atingida. Então o seu posicionamento protege os da sua casa. O seu posicionamento traz para perto de Deus todos aqueles que são importantes para você. E aí, eles não sofrem, então, o terror que todos daquela cidade ali sofreram, porque a palavra fala que caiu fogo do céu, assim, porque não tinham 10 justos naquela cidade.
para serem poupados, não tinham, porque antes até tem uma conversa de Abraão com Ló, né, com Deus, né? Depois vocês podem ler Abraão falando para Deus, mas e se tiver 50 justos, Deus? Eu poupo. E se tiver 30, e se tiver 40, e se tiver 10, eu poupo. Então parou no 10, ou seja, eu penso que não tinham 10 justos naquele lugar para Deus poupar o lugar, porque se tivesse, Deus é fiel e cumpre o que promete, se tivesse, Deus teria poupado, certo? Então, ele dá para Ló e a família dele a possibilidade de sair daquele lugar. Só que aí, eles dão uma ordem aqui, olha. Ele fala assim: Ló estava demorando demais para sair. E alguma familiaridade com o que a gente faz, gente? Deus fala pra gente, não vai por aqui, ou vai por ali, e a gente fica aqui, né? Correndo atrás das borboletas ainda, esperando cair um anjo do céu, alguma coisa a mais pra gente tomar uma decisão e um posicionamento. Mas aí, olha, Ló estava demorando demais, então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. Deus foi misericordioso com eles. E ele falou: não olhem para trás, não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes para que não sejam destruídos. E aí a palavra fala mais adiante, e é a quarta lição que eu quero deixar para você. Quando você tem uma história na sua família, uma história dos seus ascendentes aí, uma história de sofrimento, ou uma história que não seja boa, que não seja próspera, que traga tristeza, que não traga prosperidade para sua vida. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando de prosperidade financeira apenas, porque é claro que ela também é boa, mas eu estou falando de prosperidade de sentimento, prosperidade espiritual, prosperidade de paz, de vida, de realização. Quando essa história é dessa forma e você se conecta com essa história e é fiel cegamente a essa história, você vai repetindo os mesmos erros e os mesmos padrões. Quando você entende que essa história não é legal e você quer coisas diferentes para a sua vida e para a sua descendência e você se posiciona, você tem que fazer isso e seguir aqui, ó, sem olhar para trás. Não fica olhando para trás, tentando entender o que ficou para trás, tentando resolver o que ficou para trás, porque o que passou, passou. Então você olha para frente, você se posiciona. Uma pessoa no sistema familiar que se levanta para dar uma nova vida para o sistema, ela tem que se posicionar e não mais se conectar com o que passou. Ela tem que honrar o que passou, honrar os seus ascendentes, é deles que ela veio, né? São eles que trazem energia de vida para essa pessoa, mas o que eles fizeram, as escolhas deles, são deles. Então, você deixa com eles o que é deles e segue para sua vida apenas com o que é seu. E não olha para trás. Na palavra fala que a mulher de Ló não aguentou. Por quê? Sodoma era uma cidade promíscua, cheia de pecado, tal, mas era uma cidade onde eles tinham muita fartura, muito luxo, eles viviam muito bem. E ela foi e falou: nossa, tô deixando muita coisa para trás, né? Acredito eu que ela tenha pensado. E olhou também toda a destruição, né, que ia começar a acontecer ali. Ao olhar para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então, assim, ao olhar para trás, ela se paralisou no que estava atrás. Paralisou. Ela não seguiu adiante, ela não realizou, ela não foi para frente. Ela ficou ali onde ela estava. Então, o que eu quero deixar para você é: não olhe para trás. Não fique paralisado no que passou. Não fique paralisado no que houve de bom ou de ruim. Olhe para frente. Você identificou algo de ruim? Você identificou algo estranho aí no seu sistema? Algo que você precisa organizar? Organize-se a partir de você. É de você para fora, não é de fora para você. É de dentro de você para os seus pares e para a sua descendência. A partir de você, começa aqui dentro. Começou a revolução aqui dentro? Só olha para o alto e para frente, para o alto e para frente. Não olha para trás. Não olha para o que ficou. Segue o seu caminho. E aí, no final ainda diz que eles, então, conseguiram sair, né? Sair daquela cidade. E
fala um pouquinho mais à frente no 27 e 28 de Abraão, que Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia encontrado com Deus pouco antes. Aquele lugar em que ele tinha conversado com Deus e pedido para Deus poupar se houvesse pelo menos 10 justos, né? Pensando em Ló. E aí Abraão foi para aquele lugar, olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isso que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Eu quero terminar a mensagem de hoje com essa passagem. Quero trocar o nome de Abraão pelo seu nome. Meninas estão aqui, ó. Lilian, Josi, Aline. Que vocês parem e pensem que em algum momento vocês estão se posicionando para trazer um novo rumo para a vida de vocês e para o sistema familiar de vocês. E que vocês pensem então nessa passagem e imaginem assim, ó. E foi isso que aconteceu. Deus se lembrou da Aline, se lembrou da Josi, se lembrou da Lilian, se lembrou da Priscila e deu então um novo destino para essa família. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele honra as suas alianças. E se você tiver uma aliança com o Eterno, a sua aliança é eterna. E você pode descansar que Ele está cuidando de você e dos seus. Eu creio nisso assim com todo o meu coração e eu espero que essa mesma fé invada o seu coração e te dê coragem para se posicionar hoje, agora, e fazer algo diferente para a sua família. Lembrando, é de você para fora. Começa dentro de você a revolução. E de você reverbera para os seus pares e para a sua descendência. É isso que eu quero deixar para você hoje. Aline aqui, amém, glória a Deus, a Josi, amém, glória a Deus, é isso, amigas. É isso, meninas, amém. Que assim seja, que o Senhor, a partir do nosso nome, se lembre de nós. Ontem eu vi o trechinho de um filme, fiquei tão emocionada, falava assim, né, era um diálogo entre dois jovens e ela falava assim: você tem ideia da imensidão do universo, das estrelas, das galáxias, tal. Imagine só, o Deus de galáxias me conhece. Ele sabe quem eu sou e me chama pelo nome. Meu Deus, como isso é grande, gente. Vocês conseguem pensar nisso? O Deus que criou o universo, que fez tudo isso de maravilhoso aqui, Ele te conhece. Aline, estou chorando aqui. Aline, é de chorar mesmo, de emoção, de alegria e de gratidão por esse Deus maravilhoso, que isso encontre lugar no teu coração, porque o Deus de galáxias te conhece e te chama pelo nome e muda a sua história, e a partir da sua história, Ele muda a história dos seus pares, da sua família, do seu sistema familiar. Porque quando uma pessoa no sistema se levanta e se posiciona, o sistema inteiro é beneficiado. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. A Josi falando, e que Deus possa falar com nossos filhos, que será na vida deles assim como foi na nossa. Amém, Josi. Amém. A gente se posicionando e passando isso para eles, certamente será na vida deles e dos que ainda estão por vir, de toda a nossa descendência, em nome de Jesus. E eu quero deixar essa mensagem para você e vamos orar para a gente finalizar e amanhã a gente continua nesse papo maravilhoso. Querido Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa mensagem, Pai. Que todas essas queridas que estão aqui nessa live encontrem força e direção no Senhor para seguirem se posicionando, Deus, para se posicionarem e levarem toda essa bênção para os pares e para os descendentes delas. Que todas essas famílias aqui sejam encontradas pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor e pela sabedoria que o Senhor derrama em nós a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, meninas? E quero te convidar, hein?
Não se esqueça, lá na bio tem o link para a comunidade Eu Sou Casa, onde a gente vai aprofundar ainda mais em tudo isso e trazer para você ferramentas de como se posicionar, como seguir adiante, como fazer com que a revolução que está acontecendo dentro de você reverbere aí para os seus pares e para a sua descendência, através da psicanálise, da constelação sistêmica familiar, da análise corporal e principalmente aqui, ó, tudo isso sendo guiado pela palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Lembrando, gente, eu falei no início da live, a partir de semana que vem a nossa live vai ser às 8 da manhã, tá? Eu tô fazendo algumas mudanças aqui. Essa semana ainda seguimos às 8h30 para eu poder avisar todo mundo. E a partir de semana que vem, às 8 da manhã. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã. Amém, Aline. Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau.